Oi, pessoal. Estamos no ar, trazendo para você o resultado do nosso trabalho, que objetiva apresentar aqui na TV Viçosa um programa que informa e acrescenta no seu dia a dia. Lembrando que a vida muitas vezes pede mudanças e por isto é preciso abandonar velhas atitudes e construir novos hábitos para alcançarmos a realidade que desejamos. No nosso programa de hoje, nós recebemos o professor Evaldo Vilela, ex-reitor da UFV e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG. Tudo bem, professor? Tudo bem, Soninha. Muito obrigada por ter vindo, por aceitar nosso convite. Sempre atender os seus chamados, é um prazer muito grande para nós. Sabemos do sacrifício que é vir de Belo Horizonte até aqui. Não, nenhum sacrifício. Mas agradeço demais. Professor, mas e a FAPEMIG, antes de iniciarmos a nossa entrevista de fato, o que você pode falar para nós da FAPEMIG? Pois é, a FAPEMIG, ela cada dia mais assume um papel estratégico para o desenvolvimento de Minas Gerais, porque toda a economia hoje é baseada em ciência, baseada em inovações, que vêm da ciência. E com isso, pensar em desenvolver Minas, sair das commodities simplesmente, alcançar novos patamares, novos impostos, nova cesta de impostos, requer novos produtos. E esses novos produtos vêm da inovação. E a inovação, a FAPEMIG é, em Minas Gerais, a principal agência de fomento. Esse ano, o nosso orçamento é de 400 milhões. As questões estão difíceis de serem obtidas, porque vivemos uma crise, mas nós temos tido um amparo muito grande do governo e não temos um fluxo como desejávamos, mas temos tido, sim, recursos, estamos pagando as bolsas, A FAPEMIG dá 80 milhões de bolsas ano, Já financiamos esse ano 200 milhões de projetos de pesquisa e obter os resultados desses projetos para gerar inovações para a sociedade. Professor Evaldo, com foco em ciência, desenvolvimento e empregos, como que fica o emprego no futuro e a renda para as pessoas? Pois é, essa é uma questão muito difícil de se responder no presente momento, porque é um processo evolutivo, A inovação, é importante entender que a inovação ela tende a uma esperança de vida melhor das pessoas. Não tem jeito de você parar as inovações. Muita gente fala, isso aí, a vida está ficando assim, é muito isso, muita inovação, muitas tecnologias, e isso não é bom. O bom é viver como nós vivíamos. Isso não é possível, porque o passado não volta, A gente está sempre indo para frente. Por quê? Porque as pessoas querem viver melhor. As pessoas querem a cura das doenças de hoje, as pessoas querem ter mais mobilidade, querem andar mais rápido com as coisas, As pessoas almejam roupas, por exemplo, que você não precisa lavar toda hora, que não suja, coisas assim. Então, a vida pode ser muito melhor, como tem sido, muitas vezes as pessoas não têm condições de comparar, mas certamente a vida em 1900, depois de 1930, 50, a vida era muito mais difícil. Eu, quando vim estudar em Viçosa, na década de 60, final da década de 60, Ponte Nova, Viçosa não era asfaltada, nós gastávamos horas e horas para chegar aqui e muitas vezes tínhamos que chegar de trem, porque não tinha asfalto e não tinha estrada. Então, essa vida mais difícil, ela melhorou muito, E melhorou graças às inovações, graças ao desenvolvimento científico e tecnológico. Hoje nós temos muito mais estudantes nas universidades, nós temos mais pós-graduação, nós temos mais teses. Isso é que movimenta as inovações. Por isso que a gente tem hoje celular, que a gente não tinha, A gente tem tanta coisa boa hoje que facilita a nossa vida. Então, as pessoas, a inovação, ela tende, ela é uma resposta à esperança de uma vida melhor. Ela é baseada no desejo das pessoas, Eu desejo ter uma vida, Eu desejo que meu pai seja curado dessa doença, eu desejo. Então, essas facilidades, que a vida traz para a gente, vêm da inovação. Por isso não é possível parar a inovação.
né? E ela está ligada à economia. Então, se um governo de Minas ele quer ter mais arrecadação, ele precisa permitir, né, que firmas, empresas de inovação nasçam em Minas Gerais. E a inovação hoje está muito ligada ao jovem. Por que está ligada ao jovem? Porque o jovem hoje ele é protagonista. Antigamente, um jovem, para alcançar o protagonismo, para ele ser alguém na sociedade, ele tinha que se formar, né? Ou às vezes ele tinha que ganhar muito dinheiro, lá na frente ele seria um protagonista. Hoje o jovem já é protagonista desde o início. Por quê? Porque ele sabe mais que o pai em muitas coisas. Você vê hoje uma criança de 8, 10 anos ensinando o avô a usar um equipamento, usar um celular, né? Usar uma máquina, porque as máquinas são mais amigáveis e são feitas para eles. Então, os jovens hoje têm um protagonismo muito grande. Por isso nós estamos, a FAPEMIG, o governo de Minas, está investindo muito nas chamadas startups, que são empresas iniciais. Um jovem defende a tese. Ele defendeu a tese, ele ganhou um título. Esse título serve para ele arrumar um emprego, mas não tem emprego mais. Está difícil o emprego. Então, o que nós estamos fazendo? Ele vai empreender aquela tese dele. O resultado da tese dele vai ser transformado em alguma coisa útil para a sociedade e ele vai abrir uma empresa para vender aquele produto, aquele serviço, transferir para a sociedade. Isso então se chama a transferência de tecnologia da universidade para a sociedade. Então nós estamos melhorando, porque isso era muito difícil no passado. A Universidade Federal de Viçosa tem uma tradição americana da Semana do Fazendeiro. O que era a Semana do Fazendeiro? Transferir o conhecimento dos professores para os fazendeiros. Você fazia uma semana, reunia, fazia exposição. Isso continua e é legal. Mas hoje você tem outros mecanismos. E as startups, essas empresas iniciais, elas são fantásticas nesse aspecto. Porque você investe um dinheiro no jovem doutor, recém-doutor, ele pega o resultado daquela tese dele, emenda com um de outro, 3, por exemplo, e fazem uma novidade, uma inovação, que pode ser transportada. Só chamar de startups. É uma startup. Então a startup é uma empresa inicial. Tem esse nome, que é o nome em inglês, que significa quem está iniciando. Agora, a beleza do jovem ir para uma startup é tirar da universidade o que ela conhece para trazer para a sociedade com mais eficiência. E a beleza da startup também está no fato de que o jovem doutor, que aprendeu muita coisa na universidade e que ele foi treinado para dar aula, para ser professor ou pesquisador, ele agora vai ter que olhar o mercado. Ele vai ter que olhar o que o mercado nessa área aqui. Ele trabalha com solos para a agricultura. Ele foi treinado para ser professor. Ele vai sair pelo Brasil, numa outra universidade, divulgando isso, ensinando. Agora, ele vai ter que fazer diferente. Ele vai ter que procurar o fazendeiro, saber aonde a tese dele se aplica, na fazenda. E aí, ele pode fazer um negócio para ele. Então, o doutor, recém-doutor, mestrando, doutorando, ter que ver o mercado significa ver a necessidade do país, atender a necessidade das pessoas. Porque aí nós não vamos precisar chamar tecnologia da China, não vamos ter que comprar da China, porque nós vamos fazer aqui através dos jovens. Então, esse mundo é um mundo que está melhor, está melhorando, o Brasil é protagonista. Mas exige mais inteligência das pessoas. Nós temos muito talento, Sonia. Os talentos nas universidades brasileiras estão desperdiçados, porque é só classe, só sala de aula, só prova, só tese, só... Você acha que o sistema está obsoleto? O sistema está se tornando irrelevante. O mundo vai progredindo, o mundo vai caminhando. Você não pode admitir que um jovem que entra hoje no primeiro ano de engenharia, de agronomia, de direito, esse jovem que entrou esse ano na universidade, ele não conhece o mundo sem internet. Ele nunca viu o mundo sem internet. É muito diferente de mim. Eu
depois de formado é que eu conhecia. Depois de professor da UFB que eu conheci a internet. E a universidade continua ensinando esse jovem como ensinava para mim. Há um erro brutal nisso aí. Então nós precisamos conquistar esses jovens, emocioná-los com a questão da ciência, tecnologia e inovação, fazer com que eles ajudem o Brasil, criando empresas, criando negócios, novos negócios. O governo de Minas lançou um programa agora chamado Meu Primeiro Negócio. É uma versão beta ainda, está sendo testada. Mas é uma ação fantástica, porque você vai instruir o jovem talento para ser empreendedor, para ser um empresário. O Brasil precisa de mais de empresários. Claro. Né? Porque nós precisamos deslocar esse eixo também de só o governo suprir vaga, só o governo emprega, não dá conta. Você viu que o Estado quebrou. Então essa lógica não serve. Agora, uma outra questão que você levantou, que é o emprego. Né? Então, nós estamos dando emprego a esses jovens que não têm um emprego. Porque eles têm a sua... Cada startup são 3, 4, 5 pessoas. Né? E eles, muitas vezes, não são bem-sucedidos. Alguém fala assim, o professor está falando de startup aí, em cada 10 vê-se uma só, 9 morrem. É verdade. Mas essas 9 que se perderam pelo caminho, aprenderam muita coisa. E elas voltam revigoradas num outro momento. Os Estados Unidos hoje, por exemplo, só investe em jovens talentos que já falharam 3 vezes. Se ele já falhou 3 vezes, eles vêm aqui no Brasil buscar esse ganha experiência, né? Ganha experiência. Porque o empreendedorismo, a inovação, ela exige risco. Você tem que correr risco. Quando você atravessa a rua, você corre risco de ser atropelado. Você aprende a não ser atropelado. Então, as startups é a mesma coisa. As pessoas correm riscos para não serem fracassadas e aprendem quando cai. A questão da inovação, das startups, é que não pode ficar no chão. Você caiu, você levanta. E parte para a segunda, que você vai ser melhor na segunda. Agora, isso tem implicações muito sérias na empregabilidade, nos empregos. Depois, no segundo bloco, você vai falar sobre isso, tá bom? Tá bom. E nós vamos ao intervalo, mas antes você vai conferir a coluna social desta semana e na volta vamos continuar com o professor Evaldo Vilela, presidente da FAPEMIG. A Autopeças Bicalho é a loja do seu carro em Viçosa. Aqui você encontra a maior variedade de peças e marcas, os melhores produtos para mecânica e elétrica do seu veículo, além de acessórios com os melhores preços. Autopeças Bicalho, Avenida Marechal Castelo Branco, número 1510, bairro Santo Antônio. Telefone 3891-0300. Continuamos a conversa com o professor Evaldo Vilela, presidente da FAPEMIG. Professor Evaldo, qual que é a implicação, então, dessas inovações na ocupação dos jovens e das pessoas? Esse é um assunto que a sociedade precisa debater um pouco mais, né, e se acercar dele, porque as inovações, elas trazem benefício para a sociedade, melhoram a vida, mas elas criam novos empregos. Por exemplo, você tem hoje designers virtuais que são assim top, carreiras tops hoje, né? E que não existia. Então, as inovações elas vão trazendo outros empregos e outras ocupações. Mas também tira muito. Você imagina agora, nós estamos com os carros sem motorista, né? Esses carros que dirigem por si só, por satélite. Da construção civil, eu estive agora em Berlim, e você já tem casas construídas por impressoras, né? Então, são robôs que carregam nas suas mãos
uma impressora 3D, então são chamados robôs 5D, impressoras 5D, e que constroem, eu vi construção de edifícios, né? E eles estão construindo agora na Arábia, os alemães e os chineses estão construindo uma cidade quase do tamanho de Belo Horizonte, no contorno, na Avenida do Contorno, naquele miolo de Belo Horizonte, né? São prédios de 25, 30 andares e tudo construído com impressoras, né? E o mais interessante é que o material dessas impressoras vem do lixo, é lixo reciclado às moléculas. Então é muita novidade, muita coisa, mas você vê que se você desempregar, se você tiver máquinas inteligentes que desempregar na construção civil e nos motoristas, né, isso é um mundo de gente que fica desempregado. E essas pessoas, pela formação que elas têm, muitas vezes elas não serão servíveis mais. Elas não terão utilidade para a sociedade, né, porque o que elas sabem fazer, as máquinas fazem. Com a inteligência artificial, se você combinar a inteligência artificial, né, com as impressoras 3D, 4D, 5D, com os robôs, o carro, por exemplo, o carro sem motorista, dirigido por computadores, ele vai bater muito menos, ele não vai ficar bêbado e atropelar ninguém, ele não vai ter os desvios nas estradas que normalmente tem quando são dirigidos por nós. Então o erro é muito menor. Vai ter erro? Vai. Um carro desse vai bater? Vai. Mas você diminui muito o número de mortes nas estradas, né? Então tem muitos benefícios. Mas a sociedade precisa entender que ela tem que tomar nas suas mãos essa discussão. Não é dizer assim, não vamos ter carros sem motorista, não é isso. Não vamos construir com impressoras, não é isso, porque isso vai vir, porque é mais eficiente, é muito melhor, faz coisas muito mais bonitas. Lá em Berlim, por exemplo, eu fiz um óculos para chegar mais longe e fui na ótica comprar um óculos, não tem. Você escolhe o qual que você quer, ele printa para você na hora. Se você quiser pôr diamante, ele põe. Depende do custo. Então, essas coisas já estão vindo assim, e não tem jeito de parar. Então, o que nós temos que ver é como que a sociedade vai reagir. Aproveitar essa oportunidade. Aproveitar essa oportunidade. Usufruir de tudo isso. E realmente, nós temos que entender que o trabalho como ele é hoje, um trabalho muito escravo para muitas pessoas, né? Você vê em Belo Horizonte, a pessoa às vezes sai 4 horas da manhã para pegar um ônibus para começar o trabalho às 8 horas da manhã, ele trabalha até 7 horas da noite, 6 horas, para ir para casa, vai chegar em casa meia-noite porque mora longe, né? Esse trabalho não serve. Esse trabalho tem que ser feito por máquinas. E nós vamos conseguir isso porque já estamos lá, né? Já temos essas máquinas e muitas oportunidades. Então, agora nós temos que discutir o que fazer, porque as pessoas precisam... O que fazer com essa pessoa que pega o serviço lá, né? O que fazer com essas pessoas? Porque essas pessoas precisam dedicar mais tempo à família, elas precisam se educar mais, ter oportunidade de se educar, elas precisam ter um protagonismo social. Mas precisa desse dinheiro também. Precisa do dinheiro, mas as pessoas não precisam de muito dinheiro para viver. Essa ganância por dinheiro que muitas vezes tem na sociedade é uma incerteza com relação ao futuro. Se você tiver um futuro mais garantido para as pessoas, essa ganância ela desaparece muito. Porque muita gente pensa, eu vou acumular, vou ganhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, pensando na velhice. Se você tiver um Estado mais equilibrado, como tem hoje vários países do mundo, né? Você pega a Suécia, a Dinamarca, os países mais antigos, eles chegaram a uma condição que ninguém tem esse desespero para ganhar dinheiro, para trabalhar infernalmente, pensando no futuro, porque o futuro está relativamente garantido. As pessoas não precisam de muito dinheiro. E os robôs sendo eficientes, né, vai baixar custo, vai baixar muitas possibilidades de muita coisa nova em todo o tempo, e com isso você pode ter mais impostos dedicados, né? Se você não tem que pagar salário mínimo por robô, você não tem que pagar fundo de garantia por robô, aposentadoria do robô, isso pode se reverter em benefício das pessoas. E as pessoas terem um salário para sobreviver, e com a realidade virtual hoje muito, muito presente, as pessoas, por exemplo, os chamados games, né? Os joguinhos,
que os meninos hoje de 15, 16, 17, até os engenheiros de 30 anos, né, muitas vezes são apaixonados, né? Esses joguinhos hoje eles têm uma função social muito grande, porque num jogo virtual você simula a vida, né? E as pessoas gostam, você permanentemente está ali mexendo Atlético versus Cruzeiro e você ser um manipulador daquele jogo, você fazer o jogo Atlético Cruzeiro na sua frente, virtualmente, você pode fazer. Então você tem maneiras de entreter as pessoas, de diversão, da pessoa se dedicar mais à família, né? Que o trabalho não é essa coisa assim tão necessária da maneira como ele existe hoje, né? Trabalhando de sol a sol para manter a família e ainda ter uma aposentadoria muito ruim, né? E passar um aperto na velhice, né? Então, quer dizer, se por um lado a gente tem uma fragilidade na empregabilidade das pessoas menos preparadas, né? Nós temos também a possibilidade de cuidar delas, né? E dar oportunidades que elas não têm hoje. Então, o mundo ele se configura com algumas ameaças, o mundo futuro, sem dúvida nenhuma, existem ameaças. Nós temos que nos dedicar a essas ameaças para que nós possamos resolvê-las, né? Mas aí vem uma coisa que está faltando ao Brasil hoje, né? Que é exatamente essa construção coletiva, que os países mais antigos já conseguiram. Aqui no Brasil a gente está muito assim, né? Eu na minha caixinha. Se eu resolver eu na minha caixinha, está resolvido. E aí está essa problemaiada que nós estamos vivendo aí hoje, né? Um rouba daqui, outro rouba dali, uma confusão, quando na verdade nós temos que ter uma construção coletiva, né? A sociedade ser mais participativa e pensar no coletivo. A saída é essa, a saída não é enfrentar as novas tecnologias, a saída é pensar no coletivo e como que nós vamos lidar com isso. Porque as inovações estão aí, estão chegando, a cada dia o Brasil está se tornando protagonista na questão das tecnologias. Nós temos muitos talentos. Inaugurou agora em Belo Horizonte, por exemplo, uma fazenda urbana. Uma fazenda urbana, um prédio abandonado no centro da cidade, é uma fazenda hoje, que produz principalmente folhas hoje em dia. Todas as folhas que você consome na sua casa. E ainda te vende um potinho para você levar e acabar de criar na sua casa a sua alface. E não é caro. Então você tem 1000 utilidades novas. Isso é possível por quê? Porque você tem um chip, porque você tem uma máquina nova. E isso vai dando oportunidades aos jovens de criar uma vida mais fácil, sem agrotóxicos, né? Não é uma questão orgânica simplesmente, mas é uma questão muito melhorada para a alimentação e vai dando oportunidades às pessoas de viver melhor. Professor Evaldo, mas como que fica então a UFV, bem como outras universidades? Fala UFV, né? Porque nós estamos aqui, né? Na UFV, nesse novo cenário. Nós temos que lembrar que a UFV, em particular, sempre teve um papel muito bonito na sociedade brasileira, formando gente de altíssimo grau. E tem uma pesquisa de altíssimo nível. Mas não dá mais para continuar nessa maneira de se relacionar com a sociedade, né? Nós precisamos nos abrir mais, nós precisamos ouvir mais as necessidades da sociedade. Eu falo isso não em tese, não. Um trabalho que a universidade vai fazer, ela precisa olhar se a sociedade precisa daquilo. E ao obter o resultado, transferir para a sociedade. Essa é uma preocupação que a UFV sempre teve, mas com o crescimento, né, e com o mundo atual, isso se diluiu muito, né? Então a universidade precisa ser mais aberta, ela precisa atender melhor os anseios dos seus estudantes, né, porque o estudante fica desinteressado e o pior disso é que muitas vezes a culpa recai sobre o estudante. Ele é que não quer nada. Isso não é verdade. Todo jovem quer protagonismo, todo jovem tem um sonho que ele quer realizar. E a universidade tem que ajudar nesse sentido. E é o conforto das pessoas, a falta de sensibilidade muitas vezes para juntar-se aos jovens, né, faz com que a universidade se distancie. Mas é um perigo o distanciamento, porque o jovem pode se desinteressar pela sociedade e achar outros caminhos para atingir o seu sonho, as suas necessidades. Então, assim, de uma maneira geral, o que precisa é o diálogo ciência e sociedade, universidade e sociedade ser ampliado, ser mais pensado e mais trabalhado pela universidade. Nós temos que dar mais satisfação à sociedade. Não podemos ter a sociedade tão distante, né, como nós somos
os arautos, nós somos os intelectuais na universidade e a sociedade está lá do outro lado de boca aberta para esperar o que nós vamos passar para ela. Isso acabou, esse mundo não existe mais, né? Essa é uma realidade. Então a interação com a sociedade, com os empresários, a interação com todo mundo é absolutamente necessária. Professor Evaldo Vilela, antes da sua mensagem final aos nossos telespectadores, nós vamos fazer umas perguntas rápidas para você. É o momento ping-pong do programa. Tá bom. Qual que é o lugar que Deus ocupa em sua vida? Muito importante, Soninha. A gente, sem Deus, a gente não tem uma guia, né? Muitas vezes a gente passa aqui, passa ali, mas nas horas dos apertos a gente sempre lembra de Deus, né? O que é o amor? O amor é tudo também, né? A gente tem que cultivar a convivência e o amor pelas pessoas, pelos nossos familiares e por todos aqueles que nos rodeiam, né? O que vem primeiro, a família ou o trabalho? É a família, né? A gente luta muito hoje em dia com essa questão, porque o trabalho hoje é muito envolvente, mas o trabalho é feito para a gente ter a família, né? E o que é fonte de inspiração na sua vida? A ciência. É sempre desde pequeno, a ciência sempre, essa busca pela verdade, porque o conhecimento científico, ele é um fato, né? Não é uma coisa que você lê numa escritura, por exemplo, né? Ele é um fato e ele muda de acordo com um método experimental, um método científico. Então a ciência, ela tem as verdades e os valores que a sociedade precisa, né? É fonte de inspiração. Um sonho. Um sonho? Sim. Ver o nosso país num caminho mais estratégico, né? Para que as pessoas diminuir a desigualdade. Nós temos que diminuir as desigualdades do nosso país, né? O que nunca lembrar? O que nunca lembrar? Olha, eu tenho muitas boas lembranças. Não tem antilembranças? Eu tenho uma só de um desastre que eu tive que foi muito ruim, né? Claro. Isso aí eu não gosto de lembrar, não. Tem saudade? Muitas. Eu tenho saudades muito grandes do meu tempo de estudante, né? O UFV, né? A gente era muito... naquela época era muito apegados uns aos outros, não tinha nem televisão direito, né? Então a gente tinha o Clube Gato Preto, que era muito interativo. Tenho muita saudade desse tempo. O melhor momento? O melhor momento, olha, além do meu casamento, né, que eu acho que foi um momento muito rico na minha vida, quando eu me formei na UFV. Foi um momento também muito legal. Você mandaria lembranças para... Olha, mandaria lembranças para minha esposa, né, Denise, que a gente está sempre junto, né? E a sua mensagem aos nossos telespectadores, professor? É uma confiança muito grande no Brasil, apesar das dificuldades, né? E acreditar realmente que nós somos capazes de fazer um país melhor. E fazer um país melhor é termos um projeto coletivo. Eu me preocupo muito hoje que as pessoas têm que olhar. Eu tenho que olhar minhas finanças, tenho que olhar minha casa, tenho que olhar eu próprio. Mas eu tenho que olhar o coletivo. A gente tem que ter uma construção coletiva para ter um país decente. Professor, muito obrigada pela sua atenção ao nosso convite. O prazer é todo meu, Soninha. A melhor sorte para você. Beijo na Denise. E para você também aqui no programa. E o nosso programa está ficando por aqui, mas não se esqueça de compartilhar com a gente o assunto que você quiser pelo WhatsApp 99511-4273. O assunto você cria e divulgar e mostrar é com a gente mesmo. Fique com Deus, que eu vou também, e até o próximo programa. What's the sense in sharing this one and only life, ending up just